Boa tarde mais uma vez, pessoal. Bom, como vocês devem ter visto, coloquei aqui um tema de hoje, tá? O maior inimigo da recuperação. Inimigos da recuperação existem muitos, tá? Muitos. Exemplo: amigos da ativa, lugares da ativa, sair à noite e inúmeras coisas. Mas eu gostaria de pegar a linha de raciocínio de Freud, que diz que a gratidão, ela pode não ser a maior das virtudes, mas a ingratidão é o pior dos defeitos. Fazendo uma análise sobre quais são os piores inimigos da recuperação, tem um que se destaca. Inclusive, é o estudo sobre a dependência química mais recente que é o da USP, do ano de 2015. Eles fizeram um estudo, um acompanhamento com vários dependentes químicos no tratamento e, após o tratamento, acompanharam. Eles viram que as pessoas que recaíram e os que se mantiveram na recuperação, quais eram os comportamentos deles dentro do tratamento. Então chegaram à conclusão de que o déficit de atenção foi o que os que recaíram tinham em comum. Todos os que estavam lá no tratamento e que recaíram lá fora eram as pessoas com desinteresse. Então eu coloquei aqui como o maior inimigo da recuperação uma mente desinteressada. E aqui eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos da mente desinteressada. Prometo ser o mais rápido possível para a gente poder absorver e já poder a gente dar continuidade nos nossos afazeres, tá? Uma das características de uma mente desinteressada, não está classificado aqui os que têm transtorno. Tem pessoas que têm transtorno, é uma doença, e aí fica difícil lidar com a situação. A esquizofrenia, a pessoa, ela pode até alcançar uma estabilização, só que ela não consegue ficar concentrada numa coisa. No entanto, infelizmente, você não vê um esquizofrênico bem sucedido na vida. Por quê? Não pelo desejo, não por causa dos sonhos deles. Devido ao transtorno que eles estão tendo. A TDAH, agora foi atualizado, não é mais TDAH, é TDAH, transtorno de déficit de atenção e ansiedade, que é a atualização do TDAH. Isso começa na infância, tá? Na infância. Alguém aqui já foi diagnosticado com TDAH? Você foi? Você foi? É isso? Então, e isso, se não for bem tratado, vem na fase de adulto e atrapalha demais. O Mussato quer fazer uma pergunta. A bipolaridade também é um transtorno, se enquadra, porque dependendo o estágio da bipolaridade que a pessoa está, ela fica sem o interesse ou interessada ao extremo, que chega até atrapalhar. A nossa conversa aqui está dentro da normalidade de uma pessoa que tem a dependência química e é uma pessoa normal. Apenas tem
o F19.2, que é a síndrome da dependência de múltiplas drogas, tá? Uma das características da mente desinteressada é porque tem um objetivo já aguardado e disfuncional na sua ansiedade. Lembrando que não são pessoas que contêm algum tipo de transtorno. Isso aqui é algo absolutamente comum na maioria de nós, tá? A pessoa ela é desinteressada num tratamento, numa reunião, numa terapia. Uma das características que pode estar acontecendo com a pessoa é essa aqui, essa primeira, porque ela já tem um objetivo que está sendo aguardado. Eu vou dar um exemplo assim. O cara à noite vai jogar o Palmeiras. É um objetivo que ele está aguardando o dia todo. E ele não vê a hora que chega. Estou dando só um exemplo para você, tá? Um outro objetivo que ele esteja aguardando, não vê a hora que chega. Na parte da tarde, ou seja, em qual for o horário, e antes desse horário do objetivo que ele está aguardando, vai ter algumas responsabilidades ou um estudo que ele tem que fazer, ele vai ter uma dificuldade de ter interesse. O interesse, ele não está ligado ao ensinamento que está sendo passado. Eu posso passar aqui um ensinamento mais profundo que existe da espiritualidade, o ensinamento mais profundo que existe da independência financeira. Posso estar passando o ensinamento aqui de como reconciliar o seu relacionamento conjugal, ou como você fazer uma série de coisas. O desinteresse da pessoa por esse assunto não está ligado à profundidade. Pode estar sendo profundo o que está sendo passado. E mesmo assim, a pessoa continua desinteressada. Não vê a hora que acaba, não vê a hora que para partir para fazer uma outra coisa, para passar o tempo, para chegar no objetivo que ele tanto aguarda. Quem está compreendendo? Não só isso, mas a disfunção na sua ansiedade. Tá? A disfunção na sua ansiedade. Todos nós temos uma porcentagem de ansiedade tolerável. Quando é um transtorno, quando essa ansiedade passa a essa porcentagem que é tolerável. Quando é uma doença, porque que pode se transformar uma doença patológica, aí já é um outro tipo de assunto. Mas a maioria das pessoas são bastante ansiosas. E elas estão disfuncionais nisso. Ou seja, está tudo desregulado. Está tudo desregulado. Disfuncional é desregulado. Aí o que acontece? A pessoa está desregulada, está com um objetivo aguardado e no meio desse caminho tem uma reunião terapêutica. Tem uma terapia, tem um ensinamento. Aí o cara fica... Acaba logo. Eu antigamente passava muito um princípio para a pessoa se identificar se ela estava bem espiritualmente ou não. Qual que era o princípio? Se ela olhasse no relógio e falasse já, nossa, mas já, é porque ela estava bem. Quando ela olha e fala assim, ainda, é porque ela está mal espiritualmente. Lembrando que a palavra espiritual é uma palavra antiga que
Hoje, atualizada quer dizer emoções, tá? Isso é uma outra conversa que a gente pode fazer na nossa aula de teologia, tá? Assim como a palavra alma, no latim é o psique, no português é a mente, a palavra espírito, no português atualizado, é emoções, tá? Mas voltando aqui. Por que, Kleber, então, que todos nós temos esse nível de ansiedade tão alto, disfuncional? Porque a pessoa não parou para lançar um olhar para a sua ansiedade, para aprender a lidar com ela. Porque existem várias técnicas de lidar com a ansiedade. A maioria dos terapeutas vai chegar no centro e falar assim, ó, você tem que trabalhar a tua ansiedade. Mas não explica o que é a ansiedade e como trabalhar ela, e quer que você trabalhe a ansiedade. Como que vai ficar? Fala para mim. Como é que você trabalha? É fácil usar isso como uma arma de defesa. Ô Flavinho, trabalha a tua ansiedade aí. Não. Por exemplo, com o Flávio mesmo, eu passei o 14º Lei do Triunfo sobre a Dependência Química, que é quebrar recordes. Seja um quebrador de recordes. Não de recordes para entrar no Guinness Book. Os recordes das suas próprias limitações. Kleber, eu sou gastão. Quando eu sei que eu tenho dinheiro, eu quero ir lá e gastar. Então tá aí um olhar que você precisa direcionar para isso e se propor a quebrar esse recorde. Se R$100 dura 2 dias na tua mão, você vai fazer durar 15 dias. Você vai quebrar um recorde. Seja um quebrador de recorde. Então, você trabalha a ansiedade como? Dispensando um olhar para ela. Quando você direciona o seu olhar, você vai se propor a pensar sobre o assunto e, consequentemente, você vai aprender a lidar com isso. Lembrando que a ansiedade, gente, nada mais é do que o desejo das coisas antes da hora, tá? A ansiedade nada mais é que o desejo antes da hora. A viagem é à noite e ainda é 9 horas da manhã e você está louco para viajar, fazer aquela viagem para a praia, mas é só 5 horas, você está inquieto agora. Isso é o quê? Nada mais é que um desejo seu que fosse agora. A ansiedade é isso. Tá? Segunda coisa. Segunda característica de uma mente desinteressada. Lembrando você que uma mente desinteressada é o maior inimigo da recuperação. É a desorganização. Tem hora que eu sou bom para escrever, mas agora eu não entendi aqui, hein? Agora pôs o pingo no i, né? Não tem uma definição, de um lugar que quer alcançar. Segunda característica de uma mente desinteressada, tá? Lembrando que não são as 4 que a pessoa vai ter. Uma das 4 pode ser que você tenha. E para isso você precisa corrigir. É uma pessoa que não tem uma organização, não tem um planejamento do seu dia. Ela é governada pelo que vem na cabeça dela ou que ela passa a ter de desejo, as suas famosas pulsões. Então, a pessoa ela vai viver, vai passar os seus dias com o que dá na cabeça dela ou com o desejo que surge. Ela está ali, vamos nadar na piscina? Está sentada ali, vamos nadar na piscina? Ela está sentada ali,
Vamos jogar uma bola? Ela não tem uma organização, não tem um planejamento, ela não consegue estar nessa categoria. Então ela é desorganizada. Além de ser desorganizada, ela não tem um desejo de um lugar que ela quer alcançar na vida, que é a consequência da desorganização. Uma pessoa organizada, que se planeja, que anda sobre os planos, caminha sobre os projetos e sobre os planos, ela sabe aonde ela quer chegar. Ela tem um lugar que ela quer chegar. O contrário também é verdadeiro. A pessoa desorganizada não tem um lugar que ela quer chegar. Ela vive dos seus desejos e do que dá no pensamento dela. Então, ela acaba... É uma característica muito forte de uma mente desinteressada, que vai ser passado uma série de princípios para que a pessoa possa pegar, guardar para recuperação, mas ela é desorganizada. Ela simplesmente, superficialmente, só deseja que as coisas aconteçam na vida dela. Ela é um fideísta. É uma pessoa que tem uma crença sem base, sem lógica, sem sentido. É semelhante à pessoa que ora pedindo para ter um emprego e acorda meio-dia e acredita que um empresário vai bater na porta dizendo que estava dormindo e apareceu um varão de branco dizendo: assim diz eu, o Senhor, vai até a casa do fulano de tal e dá um emprego para ele. Parece que não, mas tem muita gente que acredita nisso. Levantava de manhã para fazer caminhada. Só com os mais isso acontece. Kleber, como você pode dizer uma coisa dessa no âmbito da fé? Porque a fé, ela é individual. Bom, as pessoas dizem que a fé é individual, mas a fé ela não é individual. A fé ela é proporcional. Ela vai ser de acordo com a sua inteligência, com a sua capacidade, e ela vai te dar o ponto de vista para que você alcance seus objetivos. Então, uma pessoa de fé, com proporcional segundo a sua inteligência, ela será capaz de, como está escrito na Bíblia, de transportar uma montanha. Porque ela vai ter a inteligência, ela tem a capacidade, ela tem um raciocínio, ela sabe que se ela lutar, vai dar certo e que Deus vai ajudar a acontecer. Então, é uma fé proporcional à sua capacidade, à sua inteligência. Aí, o impossível vai ser apenas uma questão de ponto de vista. Só uma questão de ponto de vista. Para uns vai ser impossível. Para outros não. Falasse para Thomas Edison, quando olhava a escuridão da noite e via uma vela pegando fogo. Todo mundo olhava a vela pegando fogo para iluminar. Thomas Edison olhou a vela e falou: eu vou fazer uma luminária. E inventou a lâmpada elétrica. Foi proporcional à inteligência, ao raciocínio dele. E para ele, o que era impossível para os outros se tornou apenas um ponto de vista. Então veja bem, a pessoa que não caminha sobre um projeto e sobre um plano, ela vai caminhar sobre o governo dos seus emocionais e do que pensa. E uma pessoa que caminha sobre o governo do seu emocional, ela é oscilante, inconstante. Qualquer coisa atinge, alcança ela, se abate, desanima, ou anima, ou fica eufórico, mas nunca consegue alcançar nada, porque não tem nenhum tipo de planejamento de uma organização. Aí ela não se interessa por absolutamente nada disso. E vai por mim, hein? Eu tenho tempo e experiência suficiente nesse assunto, porque o que eu já lidei
com gente aqui, não está escrito. Tá? Terceiro, para a gente já ir terminando. O costume psicológico com a situação. Costume psicológico com a situação. Infelizmente, o nosso sistema psíquico, ele é preguiçoso. Ele vai se adaptar a qualquer situação que você for colocado. E ele vai tomar a decisão sempre pelo que é mais fácil. Tá? Independente, filho. Independente. Tá? Independente. Veja bem, só para me explicar essa situação aqui. Muita gente se acostuma psicologicamente com a situação em que vive. Olha, para e presta atenção. Quem aqui acha que usar droga, acabando com seu dinheiro, fazendo tudo se desmoronar, você ficar obsessivo por uma coisa, você ficar fissurado, passando vontade, passando raiva por uma coisa, e enquanto você está preso nisso, a tua casa desmorona, a mulher sai de casa, a mãe e o pai brigam por sua causa, um com um ponto de vista diferente do outro, fazendo da vida deles um inferno, muitas vezes uma separação. A vida entrando em decadência. Quem acha isso bom? Quem acha? Ninguém. Agora, como pode a pessoa não querer um tratamento sobre a sua doença, no caso a dependência química? Como que pode a pessoa não querer se tratar de um problema tão sério que leva a todas as consequências que eu disse? Por que você acha que a pessoa não quer? Porque ela acostuma psicologicamente com a situação e faz dela, então, uma pessoa acomodada. Ela sabe que vai levar tudo isso, mas não faz absolutamente nada para poder reverter essa situação. E ainda mais, fica bravo. Fica bravo quando acontece de ser internado. O que acontece? Qual é a explicação para um tipo de pessoa dessa? É porque ela está acostumada psicologicamente com a situação. As pessoas da Cracolândia lá, filho, lá tem cirurgiões. O Fábio Orlando ficou muitos anos na Cracolândia. Não sei se ele falou isso para vocês. O Fábio Orlando ficou muito tempo lá na Cracolândia. Pergunta para ele uma hora para você ver. Ele já falou? Pergunta para ele uma hora lá para você ver. O que tem? Você já ficou? Morei em São Paulo 29 anos, mas conheço muito bem a Cracolândia. Filho, ali você fica direto e reto você vê vídeo de mendigo falando de Deus numa eloquência mais bonita do que um pastor. Um mendigo falando de filosofia concernentes à vida, à existência humana, melhor do que muitos professores. Por que você acha? Veio do nada, ele usando droga, bebendo cachaça, fumando maconha, de repente ficou inteligentíssimo? Não. É porque ele era assim, e ele foi na decadência tal, e vai lá pedir para ele vir fazer um tratamento. Vai lá, vai! Você não fica falando sozinho. Por quê? Do costume psicológico. Faz com que o homem seja interessado. Aí ele vai viver de gotas de esperança. Aí ele fala, não, agora, dessa vez vai. Vivendo de gotas de esperança. Dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai. Está no 25º.
Não, dessa vez vai. Aí a gota seca, a pessoa fica sem a capacidade de fazer a mudança. E a quarta e a última característica de uma mente desinteressada é a padronização da sua personalidade. A padronização da sua personalidade. O que seria isso? Tá? A pessoa que não quer sair do lugar que ela está. Veja bem, você tem todo o direito de não querer sair da situação que você está. Só que você tem um dever. Você tem um dever de olhar para os seus filhos, de olhar para seus pais, de olhar para sua esposa, de olhar para as pessoas que te amam. E não ficar só olhando para você, para a tua personalidade, para os teus gostos e para os teus próprios desejos. Você já pensou que para você está bom, mas para o seu filho pode não estar bom o jeito que está, a sua condição financeira, as suas capacidades, o seu tempo com o seu filho? Você já pensou que pode não estar bom para a sua esposa, não está bom para a sua mãe, para o seu pai, o jeito que você está? O cara, ele é um incompetente, uma pessoa fracassada, desanimada, mas na mente dele está bom, está ótimo. Mas e para as pessoas que te amam? Para o teu filho, que está lá na escola, manda reunião de pais e só vai a mãe e o filho nunca, e o pai nunca está. Pior, quando a cidade inteira sabe que o cara é usuário de droga. Você acha que vão chegar, as outras crianças vão chegar no seu filho e falar: ô fulano, dá um abraço aqui, pode contar comigo? Negativo, companheiro. Vai apontar para o teu filho e vai lá: teu pai é um nóia. Não é maldito. Teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é aquilo. Para você pode estar bom, mas para as pessoas que te amam, não. Imagine você tendo um filho e vendo o seu filho teu entrar numa decadência. Pergunta para você mesmo se você vai estar feliz, se você vai estar satisfeito, se você vai estar realizado. Não! Imagine, Flávio, o Dudu entrando numa decadência, como é que você vai ficar? Agora, muda de figura, olha ele vendo o pai dele, como é que você acha que ele está? Aí o camarada vem para um tratamento e fica com a mente desinteressada, esperando o tempo passar, com a mentalidade de derrotado, dizendo: mais um dia e menos um dia, não vê na hora de chegar para zarpar, para entrar na droga de novo. Conserta isso na tua vida, urgentemente. Seja uma pessoa organizada, faça um esforço para isso, planeje, assuma o comando da sua vida. Até quando as tuas emoções vão dizer para você o que é que você tem que fazer? Sendo que era você que deveria estar dizendo como é que ela deve estar. Aí vem com as mentalidades do derrotismo. É assim, um dia a gente acorda bem, outro dia a gente acorda mal. Não é todo dia que a gente está bem. Então eu vou pegar meus problemas, aí eu vou chegar aqui, vou olhar para a cara do Heitor, e eu vou maltratar ele,
E aí eu vou usar a desculpa. Hoje eu não estou bem. Eu vou desrespeitar o Marcos e vou usar a defesa. Hoje eu não estou bem. Quando você vai lá no banco lá pagar uma conta, se os outros for, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, levante-se do chão. Aproveita e levanta. Levanta. Arregaça as mangas. Olha para os seus problemas de cabeça erguida e vai de encontro para resolver. Legal, rapaziada?